A criação de um contencioso, implicações e desafios. O conceito de contencioso administrativo refere-se a um sistema no qual determinados conflitos, especialmente aqueles que envolvem a administração pública, são resolvidos por órgãos administrativos em vez de pelo Poder Judiciário. No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988 consagra a ideia da unidade de jurisdição, que proíbe a delegação de competências jurisdicionais a entidades fora do Judiciário. Essa disposição é fundamental para entender as limitações e possibilidades da criação de um contencioso administrativo no Brasil. A unidade de jurisdição está prevista no artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal de 1988, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Essa norma não apenas assegura o acesso à justiça, mas também estabelece uma cláusula pétrea, ou seja, uma proteção que impede alterações por meio de emenda constitucional ou legislação ordinária. A natureza pétrea dessa cláusula reforça a importância da preservação do papel do judiciário na resolução de conflitos, especialmente aqueles que afetam os direitos dos cidadãos em relação à administração pública. A criação de um contencioso administrativo, portanto, enfrentaria um obstáculo constitucional significativo. Para que isso acontecesse, seria necessário atribuir a um órgão estatal, que não faça parte da estrutura do Poder Judiciário, a competência exclusiva para julgar determinadas demandas ou recursos. Além disso, seria fundamental proibir que a decisão final desse órgão fosse revisada judicialmente. Isso significa que o contencioso administrativo implica uma retirada de competências do Judiciário, o que é inviável no atual ordenamento jurídico brasileiro. Um exemplo hipotético pode ajudar a ilustrar essa questão. Se, por exemplo, fosse conferida ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a competência exclusiva para decidir questões relacionadas ao meio ambiente, isso poderia resultar na formação de um contencioso ambiental. As decisões do IBAMA sobre questões como licenciamento ambiental ou multas por degradação ambiental não poderiam ser contestadas judicialmente, o que colocaria em xeque a proteção dos direitos dos cidadãos e a transparência na atuação da administração pública. Da mesma forma, se a competência exclusiva fosse atribuída ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para decidir questões previdenciárias, teríamos a configuração de um contencioso previdenciário. Isso significaria que os segurados do INSS teriam que aceitar as decisões desse órgão sem a possibilidade de recorrer ao Judiciário, o que poderia levar a abusos e injustiças, principalmente em casos em que os direitos dos trabalhadores são desrespeitados. Por outro lado, se a Receita Federal fosse dotada de competência exclusiva para decidir litígios tributários, um contencioso fiscal seria criado. Essa situação levaria à centralização das decisões tributárias em um único órgão, limitando o acesso dos cidadãos à justiça e prejudicando a fiscalização das atividades da administração. A possibilidade de contestar as decisões administrativas em um tribunal independente é crucial para garantir que a atuação da Receita Federal seja transparente e justa. A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a unidade de jurisdição, busca evitar exatamente esse tipo de situação, onde a administração pública teria a última palavra sobre seus próprios atos sem possibilidade de controle judicial. Essa estrutura é vista como uma proteção essencial aos direitos dos cidadãos, pois garante que qualquer ato administrativo pode ser questionado no judiciário, assegurando assim a legalidade e a moralidade da atuação administrativa. A impossibilidade de criar um contencioso administrativo no Brasil não significa que não existam mecanismos de controle da administração pública. Na verdade, o acesso ao judiciário é um pilar fundamental do Estado de Direito, permitindo que os cidadãos busquem reparação de danos e proteção de direitos diante de decisões administrativas que considerem injustas ou ilegais. Assim, a previsão constitucional assegura que o judiciário permaneça como guardião dos direitos individuais. Ademais, a cláusula da unidade de jurisdição também evita que a administração pública se torne uma juíza de suas próprias causas, o que poderia gerar uma série de conflitos de interesse e a falta de imparcialidade nas decisões. Quando um órgão administrativo tem a capacidade de decidir sobre seus próprios atos, existe o risco de que ele priorize seus interesses em detrimento dos direitos dos cidadãos. Isso se torna ainda mais relevante em contextos onde há uma forte relação entre o poder político e a administração pública. Além disso,
Ao garantir que o judiciário seja o responsável por todas as demandas, a Constituição também promove a transparência e a responsabilização. O controle judicial das decisões administrativas é um importante mecanismo de accountability, permitindo que a sociedade civil e os órgãos de fiscalização tenham uma visão crítica sobre as ações do governo. Essa transparência é crucial para a construção de um Estado democrático e participativo, onde os cidadãos possam confiar nas instituições públicas. Em suma, a criação de um contencioso administrativo, apesar de sua viabilidade teórica, esbarra em barreiras constitucionais significativas. A estrutura atual do sistema judiciário brasileiro, que assegura a unidade de jurisdição e o acesso à justiça, reflete um compromisso com os direitos individuais e a moralidade administrativa. O modelo vigente promove um controle rigoroso sobre a administração pública, garantindo que os atos administrativos sejam submetidos à supervisão judicial. No entanto, a discussão sobre a criação de contenciosos administrativos em outros países, como o modelo francês, levanta questões interessantes sobre a eficiência e a especialização na resolução de disputas administrativas. Em um contencioso administrativo, os órgãos responsáveis por decidir são muitas vezes especializados em questões específicas, o que pode levar a decisões mais informadas e relevantes. Por outro lado, a falta de controle judicial sobre essas decisões pode resultar em um déficit de accountability. Em última análise, a questão da criação de um contencioso administrativo no Brasil envolve um delicado equilíbrio entre eficiência administrativa e proteção dos direitos dos cidadãos. A manutenção da unidade de jurisdição, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988, é um elemento central para garantir que os cidadãos possam contestar atos administrativos e que a administração pública seja chamada a responder por suas ações. Esse princípio é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, onde os direitos de todos são respeitados e protegidos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!